fazer uma pergunta um pouquinho mais técnica. Você assistiu a partida inteira, Bigode. E a pergunta que eu vou te fazer é: você acha que essas duas equipes estão perdendo fôlego? Como é que você viu a atuação hoje de Fluminense e Palmeiras no Maracanã? Cara, eu me surpreendi com o Fluminense, tá? O Fluminense vem numa sequência aí muito boa. Só fez um jogo ruim abaixo mesmo, que foi na derrota pro Internacional. Também vi esse jogo, porque eu fiz uma apostinha no Fluminense. Eu acabei perdendo, foi 3-0 Internacional. Cara, se existisse justiça no futebol, hoje o Fluminense poderia ter saído com a vitória sim. O Fluminense jogou mais. O segundo tempo foi do Fluminense. O Paulo Henrique Ganso botou o jogo debaixo do braço. E aquele negócio, cara, eu acho que o Palmeiras tem algum pacto com o Demo, mano. Tipo, lembra do Fofão? Aquele boneco que arrancava a cabeça e tinha uma estaca? Isso Então, é mentira, assim, cara. hoje... Para de ficar. Não, eu tô ligado. Para de ficar espalhando fake news aqui no Zona Rubro Negro, porque daqui a Não, pouco, né? Hoje tá um tal de cancelamento, Bigode. Aí vai chegar uma galera querendo cancelar Rodrigo Bigode aqui do Zona Rubro Negro. Então, pelo amor de Deus. Tinha o Fofão e o Chuck, né? Tinha um mito, né, parceiro? Tá ligado. Não, mas isso é mentira, é zoeira. Era tipo um suporte que tinha. Mas assim, cara, mais um jogo abaixo. A gente vai falar aqui que é o segundo jogo abaixo do Palmeiras. O Palmeiras jogou abaixo contra os reservas do Flamengo. Então, assim, lembrar que o Fluminense botou 2 bolas na trave. Uma, eu acho até que o juiz marcaria o impedimento, que foi na bola do Cano, e teve a bola do Paulo Henrique Ganso no final do jogo. Tava bem justo, Bigode. Não, ia ter debate. É que ninguém traçou as linhas. Pelo narrador, ele já taxou, foi rápido em taxar o impedimento. Mas eu vou ser sincero contigo, cara. Quando a bola sai dos pés, cara, é um lance bem justo. Poderia até estar impedido o Cano. Foi um lance de velocidade e foi um lance muito justo. Eu acho que o Palmeiras ali teve muito mais sorte do que qualquer outra coisa, Bigodeira. E aí, cara, 2 bolas na trave, o Fluminense jogou melhor. O primeiro tempo acho que até que foi equilibrado. Mas assim, galera, o time do Palmeiras não é isso tudo, tá? Mas é um time organizado, é aquele time que consegue segurar resultado, é aquele time que joga mal e consegue vencer por 1-0. Vamos avaliar o Palmeiras, eu acho que o brasileiro que vier a lucro agora. A verdade é, a gente se fudeu muito na mão do Paulo Souza. Mas principalmente avaliar o Palmeiras visando talvez uma final de Libertadores. Porque enfrentar essa equipe num jogo único é bem complicado, porque é uma equipe que não tem medo de jogar feio, sabe qual é? Não tem medo de segurar um resultado. É uma equipe bem coisa. Agora o Fluminense, cara, é um bom time. E vou dizer uma coisa, o Alan. O Fluminense disputando só um jogo, já caiu na Copa do Brasil. Não caiu na Copa do Brasil, não. Disputando 2 competições. Já caiu na Sul-Americana, né? Eu diria para você que não é bobeira, o Fluminense também tá... Se o Flamengo tá brigando pelo título, eu não acho bobeira, o Fluminense também tá brigando por título, não, hein? É muito tempo com apenas uma vitória. Eu não sei ao certo, mas deve ter mais de 10 jogos e o Fluminense venceu a maioria e só tem uma derrota. Cara, assim, o time do Fluminense melhorou muito na mão do Diniz, né? O Diniz que vinha de trabalhos ofensivamente até bons, que agradam, né, para quem está de fora assistindo, só que defensivamente muito frágil, sem um ponto de equilíbrio. E nessa equipe do Fluminense ele conseguiu encontrar esse certo equilíbrio, vem sendo bastante competitivo. Eles acabaram dando mole diante do Corinthians pela Copa do Brasil, um resultado ali que poderia ter, talvez, deixado eles muito próximo de uma final de Copa do Brasil, e aí o Corinthians conseguiu, né, ainda recuperar, empatar o jogo. Vai ser um jogo dificílimo para eles lá na Arena Corinthians, para poder ditar quem vai fazer, né, a final. O Flamengo também não tem absolutamente nada garantido, mas já vem para o segundo jogo com a baita da vantagem diante do São Paulo. Placar esse que o Flamengo, né, acabou construindo lá no Morumbi. Jogo complicado, jogo que estávamos com a equipe principal. A gente teve séria dificuldade de conseguir conter a equipe adversária, é verdade, rapaziada. Porém, né, vale o resultado final. E no resultado final, o Flamengo foi soberano e conseguiu abrir uma vantagem de 2-0. Então, isso nos traz uma vantagem que me faz acreditar que o Flamengo está muito próximo de mais uma final de Copa do Brasil. Contra quem a gente ainda não sabe. Se nós vamos enfrentar o Palmeiras, se nós vamos enfrentar, né, a equipe do Fluminense. Mas o Fluminense preocupa, né? Porque é um time bem organizado, Bigode. É um time organizado historicamente. Se eu tivesse que optar hoje por um adversário, Bigodeiro, eu optaria pelo Corinthians.
Porque eu acho que o Fluminense, ele vem... Assim, a gente já acabou com aquele estigma de conseguir vencer o Fluminense, vencemos, mas eu entendo que a equipe do Fluminense consegue, né, trazer muito mais problemas e dificuldades ao Flamengo do que talvez o Corinthians. Então, se eu tivesse que optar por um, né, time, eu iria optar pela equipe do Corinthians. Vamos aguardar. Agora, com relação ao Brasileirão, Bigodeira. Com relação ao Brasileirão, a minha cabeça, né, tá muito clara. Continua dificílimo, galera. A gente tá vendo a equipe do Palmeiras aí, saiu em vantagem da equipe do Fluminense hoje. O treinador deles lá, o Abel Português, ele deixa claro, pelo menos para mim tem deixado claro durante os jogos, Bigode, ele teve uma semana para trabalhar para o jogo do Flamengo. O Palmeiras entrou com a equipe inteira, né? Pelo menos descansada. Hoje, ele já acabou poupando ali no segundo tempo alguns jogadores para que eles possam jogar a próxima partida da Libertadores da América. Eles também têm o desejo de chegar a mais uma final de Libertadores. Mas a torcida que fica para que o Palmeiras consiga perder o ímpeto. Mas a gente tem que ser muito honesto aqui, Bigode. O Campeonato Brasileiro hoje está um pouquinho distante, apesar de não ser impossível, tá? Que fique claro a todos os rubro-negros, eu não vou vender sonho para ninguém. Existe a possibilidade, sim, de nós ainda conseguirmos beliscar esse Campeonato Brasileiro. E aí o que me faz acreditar nisso é o histórico aí, né? É um passado que a gente já viu essa equipe do Palmeiras fraquejar em outros momentos. Então, isso é possível, mas continua ainda dificílimo. E tudo isso está na conta do Paulo Souza. Tudo isso está na conta do Marco Braz, pela demora de identificar o erro que eles cometeram. Tudo isso está na conta da diretoria e não do Dorival. Eu vejo alguns torcedores, Bigode, eu vou querer ouvir sua opinião, falando muito que a culpa é do Dorival. Porque o Dorival, no jogo passado, ele acabou abrindo mão do Campeonato Brasileiro quando ele optou por escalar a equipe alternativa. Eu queria entender se você concorda com alguns torcedores rubro-negros que afirmam esse fato, Bigodeiro. É que assim, Alan, eu acho que 7 pontos em 14 rodadas é totalmente alcançável. O problema do Flamengo é que o Flamengo está em 2 competições. Se o Flamengo tivesse só no Brasileiro, eu diria para você 3 competições. Eu falei 4? Falei 4, né? Duas, não, foi mal. Então assim, porque o Flamengo está em 3 competições, entendeu? Isso é um complicador. Agora, sobre o Dorival, eu fiquei preocupado com o Dorival, principalmente no jogo contra o Atlético Goianiense, tá? O Atlético Goianiense não, perdão. O Atlético Palmeiras, perdão. Calma aí. Palmeiras. Fiquei muito preocupado no jogo do Palmeiras, tá? Principalmente pela leitura de jogo do Dorival. O trabalho do Dorival é incrível. Mas, assim, a escolha por botar um time reserva, eu critico, porém entendo. Acho que é aquele negócio, Alan. Eu fiz um balanço, estava na live eu, Cleitinho e Marcão. Eu fiz um balanço, o Cleitinho pegou essa informação. A gente está 2 meses fazendo isso. Time A nas Copas, no meio da semana, e time B no final de semana. Eu entendo que isso é um meio, não é um fim. Não é uma regra, é um meio. Para chegar e falar assim, ó, vai ter um momento onde vocês vão jogar 3 jogos seguidos. Por quê? Porque a gente está trabalhando para isso. E o jogo do Palmeiras era isso. Se não todo time, uma mescla. Sei lá, uns 6 titulares. Eu acho que poderia ter feito isso e ter respeitado talvez um pouco mais esse jogo, que era o jogo dos 6 pontos. Eu sei que, obviamente, existe o efeito borboleta, né? Um jogo influencia no outro, mas hoje a gente poderia estar falando de 5 pontos, se o Flamengo vencesse o Botafogo. 4, na verdade. A gente podia estar falando de 4 pontos. 4 pontos que o Flamengo poderia estar aí a diferença para o Palmeiras, né? O Sino entra em campo, tá tudo certo. Agora, só me preocupou o Dorival, e aí eu falo isso tranquilo. A Copa do Brasil eu estou muito confiante. Acho que nenhum daqueles 2 times do outro lado vencem o Flamengo em 2 jogos. Em 2 jogos não vencem. Nem o Fluminense, nem o Corinthians. Eu estou confiante. Eu sei que futebol tudo pode acontecer, mas eu estou extremamente confiante que nem Fluminense e nem Corinthians em 2 jogos vencem o Flamengo. 180 minutos não conseguem passar pelo Flamengo. A minha preocupação maior está na Libertadores. Um jogo. Se fosse 2 jogos, eu falaria aqui para você, nem Atlético e nem Palmeiras passam o Flamengo. Mas a Libertadores é em um jogo só. E do outro lado tem um puta de um estrategista que é o Abel. O que o Abel fez contra o Flamengo foi identificar que o Cebolinha não estava recuando e não estava ajudando o Ayrton Lucas. O que ele fez? No segundo tempo ele meteu o melhor driblador deles, que era o Dudu, nas costas do Ayrton Lucas. Dorival assistiu isso durante 20 minutos.
Dorival assistiu isso durante 20 minutos, demorou, isso aí eu acho que todo mundo concordou, não sei se você concorda, demorou para mexer, né? Até porque ele falou que o jogo estava equilibrado e quem tinha arma para desequilibrar era ele. Ele tinha pelo menos uns 5 jogadores no banco, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro e Vidal, para tentar desequilibrar a favor do Flamengo. Mas beleza. Só que quando ele mexe, ele bota o Pedro e o Everton Ribeiro e continua com o Everton Cebolinha. Não estou dizendo que Pedro precisava aprender bola no ataque, o Everton Ribeiro dá essa dinâmica e tal, mas ele permaneceu com o Everton Cebolinha. E aí eu tô falando para você o seguinte, enfrentar o Filipão e fazer isso, dá para perdoar, né? Técnico brasileiro, dá para perdoar. A questão é, o Abel Ferreira é um puta de um estrategista. O futebol que o Palmeiras apresenta é incrível? Não é. Mas o cara faz uma leitura durante os 45, os 90 minutos, que é foda. O que ele fez com o Renato na final, ele surpreendeu todo mundo aqui. Eu não sei você. Quando ele bota o Gustavo Scarpa como ala esquerdo, ele surpreendeu todo mundo. Hoje o Scarpa joga mais pelo outro lado, tal, como um meia. Mas quando ele faz uma linha de 5 e bota o Scarpa como um ala esquerdo / lateral esquerdo, ele surpreendeu todo mundo. Então, assim, hoje o maior estrategista do futebol brasileiro se chama Abel Ferreira. E é esse o meu único medo, visando apenas um jogo. 2 jogos, eu acho que a qualidade técnica do Flamengo sobressairia. Agora, a minha preocupação é essa. Agora, a Copa do Brasil, eu estou totalmente confiante que nem Fluminense, nem Corinthians. E vou falar mais. Esse time B do Dorival aí, vamos falar a favor do Dorival. Esse time B do Dorival também tá voando, tá? Isso é foda, porque eu acho que o Dorival foi o treinador que pegou terra mais arrasada, né, no Flamengo. Foi a questão do Paulo Souza. E conseguiu estruturar 2 times. Eu não desisto do Campeonato Brasileiro. Pô, cara, são 14 rodadas. Quando chegar ali, talvez, faltando 7 rodadas, tal, eu já começo, de repente, a desistir, caso se mantenha da forma que tá. Mas 14 rodadas, eu acho que dá para chegar sim.